Estamos ao vivo? Bem, amigos, estamos de volta na nossa programação. O nosso programa Eu Respiro Adoração. Esse programa que ele é feito com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, com toda a atenção do nosso coração, dessa equipe maravilhosa que tem nos reforçado a confiança, que tem juntos somado para a honra e a glória do Senhor. Meu amigo André Luiz, Mona Lisa Pinheiro, Riquelme Santos. Estamos aqui não por outro motivo, mas sim para exaltarmos e cultuarmos o nome do nosso Deus. E nessa tarde nós estamos recebendo no nosso estúdio o nosso querido, grande amigo, missionário Sandro Martins, né? Essa pessoa maravilhosa que aprendi a conhecer, que aprendi a amar. É um homem de Deus, daqui a pouco vai trazer uma palavra para o teu coração. E eu tenho certeza que hoje à tarde você vai sair daí edificado, né? Mas antes de mais nada, vamos falar com Deus, né? Vamos conversar com o Senhor antes do nosso momento aqui do programa, né? Bendito Deus, eterno e soberano Pai, estamos, Senhor, na Tua presença. Antes de mais nada, te render graça e te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por alguma coisa ou outra que tenhamos feito que tenha desagradado ao Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque eu sei que Tu tem cuidado de cada um de nós. Obrigado que Tu tem nos sustentado com a destra da Tua mão fiel, Senhor. Obrigado por essa equipe, por esse programa, Senhor, em que todos os dias nós viemos aqui e as pessoas, Senhor, nos recebem com tão bom grado no seu trabalho, na sua casa, na escola, onde eles estiverem. Eles estão assistindo a programação e acompanhando com cada um de nós. Deus, que nessa tarde possa ser uma tarde que a gente possa ser cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, você que entrou agora com a gente, está comigo, meu grande irmão, meu grande amigo, missionário Sandro Martins, né? Essa pessoa maravilhosa, como eu havia dito. Tivemos aqui, nos conhecemos há um pouco mais de 7 meses, Sandro. 7 meses, e juntos nós já adoramos a Deus, já cultuamos. Deus já soprou o santo para pertinho de mim. Deus já me usou o santo para me abençoar, para Deus me soprar para algum lugar. E assim nós temos feito a obra de Deus, né? Conheci ali o pastor Osmilton através da vida do nosso missionário Sandro. Conheci a pastora Mazé, não sei se ela vai estar online com a gente. Conheci tanta gente boa, Sandro, sabe? Isso é bom porque o povo de Deus, quando a gente se junta, Deus ele tem um propósito, né? Essa tarde, deixa eu ver quem está com a gente aqui já. Oh, glória a Deus. Olha, Claudemir Souza, a paz do Senhor, irmã Claudemir, seja bem-vindo na nossa programação. Esse programa é nosso, é todo carinho, é com todo respeito, com toda educação, com tudo de amor e desejo que a gente tem de fazer para Deus. E o bom que você está conosco nessa programação, para juntos nós sentirmos a presença do Senhor e juntos nós exaltarmos a Ele. Obrigado por estar conosco, né? Deixa eu ver. Missionária Joelma, pensa numa mulher de fogo. Essa daqui tá no lugar, eu vejo no Face. Eu nunca tive vendo pessoalmente ela pregando, mas eu já vi no Face e eu já fui para a igreja dela um bocado de vez. E aí ela começa com os corinhos de fogo, ela começa a dar lugar no manto lá, quando pensa que não, meu amigo, a brasa começa a queimar, o fogo acende e a presença desce, né? Missionária Joelma, tamo junto. Bora marcar o dia você vir aqui para se alegrar com a gente também, tá bom? Obrigado por estar conosco, né? Claudemir Souza, vou ter a paz do Senhor para todos, a paz do bom Claudemir. Olha aqui, Sandro, quem já está com a gente aqui, ó. Minha irmã Gerlane, do pastor Eduardo, né? Paz, meu pastor, esse convidado aí é manto, viu? Aí, irmã Gerlane, tá aqui comigo. Sandro, nosso amigo, nosso irmão. E hoje à tarde vai ser canal de bênção para minha e para a sua vida, para as nossas vidas que estamos aqui nessa programação. Hoje à tarde, irmã Gerlane, a gente vai conhecer um pouco sobre o Sandro, da história dele. Sandro, eu gosto sempre de dizer isso aqui. Às vezes as pessoas, quando eu entrevisto os irmãos aqui, a gente saber um pouco mais sobre a trajetória de vida dos irmãos, das pessoas, porque assim, às vezes as pessoas não sabem de onde é que nós veio, e quando de repente Deus nos honra, nos levanta, vai tentar nos bater, vem da onde? Como foi isso e tal, mas não sabe que lá atrás teve um passado de choro, teve um passado de luta. Então hoje à tarde você vai conhecer a história
do nosso querido amigo missionário Sandro Martins, né? E Deus já está aí preparando uma grande vitória para ele. Eu acho que ele vai contar aqui para nós hoje, né? Vai contar aqui um pouco do que Deus está preparando, porque é aquele negócio, Sandro. Quando a gente fica na brecha, Deus vai lá e honra, né? Deixa eu ver mais quem. Chaveiro Alexandre, a paz do Senhor, peça fundamental. Tá aí comigo aí nessa programação. Bora combinar, Alexandre. Será possível, meu Deus? Eu vou ter que fazer uma semana de consagração para tu vir aqui no programa, é? Alexandre aqui, grande amigo, viu? Grande irmão, grande parceiro. É ali no Tempo Central, ali no São Miguel 2, né? Uma bênção de Deus, Alexandre, para a nossa vida. É um grande amigo, grande parceiro. E a gente se conhece um bocado de ano aí para exaltar o nome do Senhor. E vai estar aqui comigo, qualquer horinha dessa. Alexandre, Hugo, deixa eu ver mais quem comigo. Glória, glória, glória. Francisco Gomes, meu pastor Gomes, rapaz. Ei, pastor. Outro dia eu estava pensando no Senhor, depois daquele dia que a gente se encontramos ali na Kombi, né? E a gente para pensar, pai, oh, coisa complicada é a vida de pastor. Muita gente olha de fora, acha que a vida de pastor é bênção, é manto, que é tudo bom, não tem nada ruim. Ei, vai ser pastor, meu amigo, para você ver o que é que acontece. Ei, pastor Gomes, tem sim o seu momento gratificante, como a gente sabe que tem. É gratificante ser pastor, mas é também sofrido, é doloroso. Principalmente quando a gente começa, Sandro, a fazer, e de repente, muitas vezes, as pessoas não dão crédito, não dão atenção. Porque um pastor, na verdade, ele não gera uma igreja só. É necessário que o povo que está com ele na igreja seja um povo que ande lado a lado com o pastor. Não para crescimento do pastor, mas para crescimento da glória de Deus. Não é verdade? Meu amigo pastor Gomes, obrigado pelo senhor estar conosco. Bora combinar lá para a gente ir lá no Tauá, viu? Eu quero ir lá com o senhor, para a gente se alegrar lá com o pastor Luiz e a gente fazer aquele culto abençoado, tá bom? Paz, bênção de Deus, pastor Gomes é uma bênção. Meu amigo João Alisson Gomes, é forte, Jesus. João Alisson, obrigado por estar com a gente aqui do meu lado, né? Bênção de Deus. Irmãos, estamos nessa tarde. Ana Nascimento. Eita, é fogo esse profeta aí, viu? Eita, Santo. Santo compartilhou com alguém? Vai compartilhar com os irmãos. Os irmãos, vai tu comigo aqui, rapaz. É, né? Compartilhar aqui o negócio lá. Vamos botar aqui, cadê? Bota aqui. Cadê? Bota aqui pra mim, bota. Para compartilhar o Face com o Sandro aqui, para os amigos do Sandro vir aqui comigo também, né? Irmão, você que está entrando agora, está comigo aqui, missionário Sandro Martins. Hoje à tarde foi o canal que Deus escolheu para essa tarde, para transmitir algo para o teu coração, né? O Sandro, na verdade, ele estaria conosco nos primeiros programas, mas por força maior não deu certo para ele estar com a gente. Mas hoje Deus trouxe ele está aqui. E ele vai ser canal de Deus para mim e para a sua vida, que está nos assistindo nessa tarde, tá bom? Deixa eu ver mais quem aqui. A Ana Nascimento está dizendo assim, ó, dá lugar, profeta. Dá lugar, né? Manda um alô para Ana, é isso? Manda um alô para Ana. Ana. Pai do Senhor, irmã Ana, que Deus te abençoe, você e toda a família, amém? Olha aqui, ó. O homem é profeta, tem que respeitar, viu? Aí irmã Jana, olha aqui, ó. É tudo manto aqui, viu? Sabe, tem pessoas, sabe, que aparecem na vida da gente, que aparece para ficar. É igual tu, Pamela. Apareceu para ficar na minha vida, né? Apareceu para ficar na minha vida. Eu acho que eu também, não foi? Eu apareci, então pronto, então tá bom demais. Tem pessoas que é só uma passagem rápida na nossa história, na nossa vida, né? Mas Sandro, ele é a pessoa que veio para ficar na nossa história, né? E eu tenho certeza que eu quero já te dizer o seguinte: prepara aí o teu coração, porque Deus ele vai falar com você, tá bom? Já estamos ao vivo aqui com 10 pessoas conosco. 10 pessoas já estão ao vivo aqui comigo. Pelo menos aqui no meu programa aqui eu estou vendo 10 pessoas, né? E que você possa ser abençoado nessa tarde, né? Missionário Sandro, como é que eu lhe diga? A vida no Evangelho, assim, ela é
não é algo tão fácil. Se fosse, as igrejas eram superlotadas, porque servir a Deus fosse moleza. Mas como servir a Deus é desafio, geralmente as igrejas não são superlotadas. Mas eu trago isso para essa tarde em uma pergunta. Se até hoje meu irmão está de pé, mesmo que muitas vezes no decorrer da jornada a gente se enfraqueça, mas se até hoje meu irmão está de pé, é porque Deus ele não tinha, ele tem um verdadeiro propósito, né? Um propósito real, um propósito de como é que eu posso dizer? Uma certeza do que ele tem preparado para as nossas vidas. E a primeira pergunta que eu queria fazer nessa tarde para o nosso querido missionário Sandro é: em qual época da sua vida, com quantos anos, iniciou assim esse ministério de estar na presença de Deus, de servir a Deus? Se no geral, meu irmão nasceu no Evangelho ou chegou depois, quando criança, como foi? Conta um pouquinho para nós essa história aí. Assim, pastor Pedro, começou ao longo da... Eu tinha 3 anos de idade, quando começou de uma igreja, Tempo Central, de frente à nossa casa. E dali, nós sempre, eu pegava, me arrumava sozinho, minha mãe diz essa história, e pegava ali a minha irmã e nós descíamos para a igreja, nós dois. Ela atravessava e nós ficávamos até acabar o culto. E dali começou a minha vida até os 9 anos de idade na presença de Deus. E dali nós mudamos de um bairro para o outro. E nesse bairro, dessa mudança, foi aonde Satanás ele começou a entrar no meio da minha vida. De que maneira? Do lado da nossa casa existia um centro de Umbanda. E dentro desse centro de Umbanda, porque minha mãe era assim, ela era muito, como posso dizer, muito apegada àquela questão de horóscopo, de querer cartomantes, adivinhações, justamente. E isso muitas das vezes as pessoas não enxergam, muitas das vezes mulheres, porque se você for ver 100% de 98% das mulheres, assim, do centro de Umbanda, quem procura essas pessoas são mulheres, porque a vida delas estão, a vida sentimental destruída, e elas procuram um recurso dessa forma. Então foi aonde a minha mãe ela procurou esse recurso e aonde trouxe maldição para nossa família. E ali, pastor Pedro, dos 9 até os 14 foi aonde eu me filtrei dentro do crime. Comecei na maconha, depois comecei a roubar nas lojas, depois nas festas, depois assaltos. E assim, a cada dia se envolvendo, a cada dia mais aprofundando no abismo. Até quando chegou aos 19 anos de idade da minha vida, eu tive um encontro marcado com Deus, ou Deus marcou um encontro comigo. E quando minha mãe botava uns louvores lá na... Era até do padre, que ela botava de um padre lá, que ela é católica. E ela pegava, pastor Pedro, aconteceu algo que aquela música sempre batia em meu coração. Quando ela dizia, aquele louvor dizia assim: é que ainda que vier noite traiçoeiras. E ali, pastor Pedro, quando veio essa questão desse louvor, eu sentia dentro da minha alma ali aquele vazio, aquela necessidade de voltar para Deus, sabe, de mergulhar na presença de Deus. Eu sentia que faltava algo em mim, que a droga não preenchia, que o crime não preenchia, que o dinheiro não preenchia. Eu sabia que ali me faltava algo, e ali todas as vezes eu chorava, e eu também sentia dentro dessa solidão algo que estava para acontecer de ruim comigo. Eu sentia como se a morte estivesse perto. E aconteceu que em uma situação que eu tinha viajado da cidade de Santa Quitéria, nós fizemos lá algo e voltamos para cá. Quando eu cheguei, já fui recebendo ameaças. E eu não sabia de onde vinha, porque eu não deixava brecha nos cantos. Eu não era de estar vacilando com um e com o outro. Eu fazia as situações fora e voltava para o estado. E aconteceu, pastor Pedro, que de uma dessa feita, comecei a receber ameaça e decidi voltar para o Rio. Cheguei na cidade do Rio de Janeiro
E ali, pastor Pedro, eu me ajoelhei no chão e disse assim: Senhor, eu quero que minha vida mude. Quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim e me liberte do vício do cigarro. E dali, pastor Pedro, num sábado, quando foi segunda-feira, aconteceu que um rapaz ia passando por mim, evangélico. Ele passou assim por volta de 20 metros e voltou para mim. Ele disse: moço, tu quer trabalhar? Eu disse: rapaz, eu pedi a Deus sábado. Ele: tu é crente? Eu digo: estou afastado. E ele disse assim para mim: Sandro, pois então vamos na minha igreja. Começou a falar da igreja e acabou nós indo, pastor Pedro. Chegamos lá na cidade, no bairro chamado Renascer, na Assembleia de Deus Ministério Shaddai, dentro de uma comunidade. E ali nós chegamos ali e começamos a... Eu vi aquela igrejazinha simples, que ninguém dava nada, mas cheio da presença de Deus, pastor Pedro. Eu conheço uma dessa, viu? Eu vou te levar lá. É forte. Pastora Heloísa, tá aí com a gente, pastora Heloísa? Tem que levar ele lá, né? Numa dessas assim, simples, mas cheia da graça de Deus. Cheia né? da graça de Deus. Então pronto, continua, daqui a pouco eu te falo. E aí, pastor Pedro, o que acontece? Nós ali, naquele local, uma senhorazinha olhava para mim e ficava olhando e baixando a cabeça. Aí eu me encabulei. E eu peguei e disse pro irmão Herbert, eu disse: Herbert, que negócio é esse? Essa velha não tira o olho de mim, rapaz. Aí ele pegou e disse assim: rapaz, vigia, ela é cheia de Deus. Eu fiquei na minha. Aí tanto ela me encarar, e eu peguei, eu tirei até uma brincadeira com ela, que eu não conhecia, né, pastor Pedro, na minha ignorância. Aí disse: rapaz, se essa velha tiver dinheiro, eu fico com ela. Aí ele pegou, olhou pra mim, ele olhou pra mim e disse: vaso, vigia, porque é cheio do Espírito Santo. Mas eu não conhecia o poder de Deus. Quando ela passou por mim, tocou no meu ombro, pastor Pedro, eu olhei pro Herbert e disse: Herbert. Aí ele pegou o vaso, vigia, e ela disse: moço, eu tenho algo para falar contigo de Deus. E quando eu cheguei ali, acabou o culto, ali nós sentimos a graça de Deus, choramos na presença. E quando, pastor Pedro, acabou o culto, a senhorinha foi embora. E eu peguei e disse: cadê aquela senhora? Ele disse: não, mas já foi. Aí saí correndo no meio dos becos, porque era numa comunidade chamada Renascer, ali no bairro Tanque. E comecei atrás dela, nos becos, nas vielas ali, até que encontrei perto da avenida. Eu disse: opa, a senhora queria falar comigo algo? Aí ela disse: eu quero. Ela disse: moço, porque Deus me deu uma revelação da tua vida. E ela disse assim: assim diz o Senhor da tua vida, assim diz o Senhor, que eu te tirei sim daquela cidade, porque hoje mesmo tu desceria a sepultura sem salvação. Mas eu te chamei para o plano da minha salvação. Eu te chamei para tu pregar aqui, ali, além. Antes tu viajava para fazer a obra do meu inimigo, mas hoje eu vou te levantar como missionário nessa terra, para tu ir aos 4 cantos dessa terra e fazer a minha vontade e fazer o meu querer. E começava falando, eu não sabia o que era aquilo, eu começava a chorar. E de repente ela entregando aquela profecia do Senhor, aquela revelação. Eu peguei, pastor Pedro, eu olhei ali para ela e chorando ali, já a minha camisa era azul, ficou totalmente um azul escuro, de tanto choro. E realmente eu vi que algo estava mudando na minha vida. E de repente veio aquela dúvida, eu digo: a minha tia deve ter vindo aqui, deve ter falado da minha vida. Mas Deus, ele não é sabido, né? Ele é sábio, né, pastor Pedro? E isso aqui em Fortaleza, minha mãe levou uma foto para uma amiga minha que era de uma igreja, e ela levou ali e o pastor disse as mesmas coisas que ela havia falado. E aqui em Fortaleza eu estava sendo ameaçado de morte. Então ali estava tudo se cumprindo. Ela falava cada coisa que só Deus e eu sabia. E o que acontece, pastor Pedro, nessa situação? Eu peguei, aceitei ali, reconciliei com Cristo, comecei a buscar a Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, começou a tirar o que precisava ser tirado. Eu que estava acostumado a pegar dinheiro, eu me vi numa casa, saí da casa da minha tia e me encontrei, pastor Pedro, só em casa com uma cama, com uma garrafa d'água e um pedaço de pão duro. E eu peguei e disse: Deus, eu tinha tanto dinheiro, eu fazia tantas coisas que eu conseguia dinheiro, comia do bom e do melhor, e hoje em dia eu só estou com um pão e uma água pura, um pão duro. E ali eu fiquei ali, comecei a chorar, e o Senhor falou comigo, a palavra dele veio no meu coração, e eu não era de meditar na palavra.
e ver o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ali aquela palavra falou que eu comecei a chorar mesmo, caí no pranto, eu comecei a entender o que Deus queria. Que muitas das vezes é necessário Deus tirar aquilo que desagrada a Ele. Aquilo que muitas das vezes Satanás ofereceu para nós como um troféu, Deus ele tira para nós começar do zero e fazer uma grande obra na nossa vida. E foi assim que o Senhor fez. Verdade. Acho que história forte, viu, Sandro? Só tinha me contado algumas coisas não tão fortes assim, né? Vai, continua aí, continua. E assim, pastor Pedro, eu voltei para Fortaleza. Voltei para Fortaleza e de repente comecei a me dedicar. Teve o pastor Jonas, que hoje em dia ele é pastor, antes era um missionário, está no Rio Grande do Sul. Foi um pai meu aqui na fé, me ajudou muito, porque ele me ajudou muito nas dificuldades dentro de casa, porque a minha mãe foi a minha maior perseguição dentro do meu ministério. Foi a minha maior luta, foi a minha mãe. Por quê? Porque quando eu estava orando, quando eu estava buscando, ela sempre queria empatar, sempre queria botar obstáculo. Porque é aquela coisa que a Bíblia diz que as trevas não se unem com a luz. Então assim, sempre nós que aceitamos Jesus, que nós servimos a Jesus, nós vamos sempre enfrentar essas dificuldades no meio da nossa família, seja na nossa parentela, porque é isso que acontece na nossa vida. Mas se você está sendo edificado por esse testemunho, que talvez você está passando por algo dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu lar, que você está passando essa luta, essa dificuldade, não desanima não, continua a orar, porque Deus ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento certo de agir na tua vida. Então não se desestimule porque alguém lançou uma palavra negativa para a tua vida. Então receba de Deus a palavra que vem liberada da boca de Deus, porque o que vai edificar a minha e a tua vida são a palavra que vem da boca de Deus e não que vem da palavra da boca do homem. Então, meus amados irmãos, a minha vida continuou. Eu comecei meu ministério e ali fui sendo ajudado, Deus colocando sempre homens de Deus no meu caminho. Aí, pastor Pedro, chegou um momento que tem pessoas que chegam para nos ajudar, mas tem momentos que Deus tira elas do nosso caminho. Por quê? Porque Deus ele quer ver a nossa atitude diante dele. Se a gente vai perseverar, se nós vamos desistir, se nós vamos ficar parado, acomodado. E Deus tirou essas pessoas, levou para outros locais. E isso foi dando credibilidade ali na obra, acreditando no Senhor. E pastor Pedro, aconteceu algo na minha vida, que eu estava saindo do círculo de oração e no Ministério Fortaleza, na rua Boa Vista, ali quase de esquina com Aldizo Pinheiro. E eu estou subindo para mim para um trabalho que nós tínhamos evangelístico dentro do antigo Dr. Soliano, que hoje é uma faculdade. Nós tínhamos um trabalho ali às terça-feira. E nesse trabalho nós fazíamos um trabalho ali abençoado por Deus. Nós fazíamos culto ali para as pessoas que tinham problemas psiquiátricos e também com problemas com drogas, né? E Deus, pastor Pedro, ali começou a abençoar pessoas que estavam desenganadas. Deus trouxe de uma tal forma que as pessoas ali começaram a receber mesmo uma vida da parte de Deus. Pessoas que estavam ali antigamente comendo aquelas coxinhas de cigarro, pastor Pedro, quando nós passava ali, que orava por elas, pegava palavras que eles deixavam se envolver com a palavra de Deus, pastor Pedro na outra semana recebia alta. Pessoas que eles pegavam, eles choravam, abraçavam nós e diziam: o que é que eu estou fazendo aqui? Voltando ao estado deles, porque eram pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. Então, meus amados irmãos, talvez você possa estar com alguém passando por um momento dessa forma, nas drogas, passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de depressão, mas a luta na nossa vida que é espiritual. Então a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e todas as potestades do reino, né? Do reino aí nas regiões celestiais, né? Contra os reinos das trevas. Então é isso. Em vez de criticar alguém, ajuda, ora por ela, prega a palavra, leva uma palavra de ânimo. Então, meus amados irmãos, minha vida continuou. E eu saindo desse círculo de oração, pastor Pedro, quando aquele carro preto parou do meu lado, ele freou. Aí eu disse: pronto, Jesus, eu vou morrer agora. Porque era uma pessoa que estava envolvida nas ameaças que eu estava levando.
E eu disse: Jesus, eu vou morrer, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo e o momento certo de tirar nós dessa terra. E o que aconteceu, pastor Pedro? Essa pessoa me viu com a Bíblia na mão e ele disse: Sandro. Aí eu olhei para trás e eu digo: pronto, Jesus, faltou sangue, faltou, porque a minha arma é da palavra, meu escudo é a fé. E de repente aquele homem pegou e disse: tu está na bênção? Eu disse: lavado e remido com o sangue de Jesus. Foi essa a palavra. Ele disse: pois então, meu irmão, continua firme e forte e continua a orar por mim e orar por todos nós, porque eu sei que qualquer dia desse nós vamos estar também diante da presença de Deus. Glória a Deus, olha aí. Toma água aí, Santo, toma água. Vai, quem está entrando agora, está comigo meu amigo missionário Sandro Martins. Ele está contando aqui um pouco da história dele, né? Você já pôde perceber que é uma história, muitas vezes é uma história que nem todo mundo talvez está nos assistindo conhece. Geralmente vê lá o missionário Sandro pregando, dá palavra, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Jesus, sobre a história bíblica, sobre a Bíblia. Mas não sabia tanta coisa assim sobre a história do nosso irmão. Olha só da onde Deus tirou o Sandro. É, Sandro? Sandro, manda fogo. E assim, pastor, e eu comecei o meu ministério. Aí Deus, uma coisa que eu não gostava era de polícia. E Deus me colocou dentro do 5º BPM da Polícia Militar, com a irmã Vicência, com a irmã Conceição, com o pastor Bosco. Para nós estar pregando para os policiais presos dentro do 5º BPM da Polícia Militar, às quinta-feiras. E ali nós fazíamos esse trabalho evangelístico ali dentro, aonde Deus foi honrando, tirou nós de um pátio, colocou dentro da gente ali dentro do auditório que tem dentro do quartel. Então, pastor Pedro, o que foi que aconteceu? Deus, ele fez essa diferença na nossa vida. Por quê? Porque não é da forma que a gente quer, é da forma que Deus quer. Muitas das vezes nós projetamos algo, mas não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. Então, pastor Pedro, minha vida, eu abreviei o testemunho, porque tem coisas na nossa vida que eu sei que se eu falar muitas coisas do meu testemunho, não vai ser de edificação. Entendeu? Então, assim, essa é a parte. Eu tive um encontro com Jesus na cidade do Rio, e ali eu comecei a minha trajetória com Deus. E aqui permaneci, subi no monte, indo nas vigílias, evangelizando, e Deus me levando para outros cantos, pastor Pedro. E foi quando, no ano de 2007, 2008, eu tive esse encontro com Cristo, e passei muitos obstáculos. E aqui também eu não devo, assim, eu não vou, como é que se diz, omitir. Olhei muito para as perseguições, falhei muitas das vezes na caminhada, porque deixei de olhar para Cristo e olhei para o homem. Talvez você que está aí vendo esse testemunho, talvez você possa estar vivendo o que eu estou vivendo, ou o que eu vivi. Eu vivi um momento de perseguição dentro do ministério. Porque muitas das vezes, pessoa que nós pensamos que vai ajudar a gente, estender a mão, muitas das vezes é aquelas mãos que nos aplaudem, pastor Pedro. É aquela mesma mão que quer nos apunhalar pelas costas. Aquela mesma boca que fala que a gente é uma bênção, é a mesma boca que fala mal da gente por trás. Então, pastor Pedro, eu me entristecia muito. Então eu me abati, acabei me afastando do evangelho, porque eu olhei para as perseguições, olhei para as lutas, olhei para as calúnias que se levantavam dentro da igreja. Talvez você está fazendo a obra de Deus e as pessoas estão se levantando contra ti. Não deixa não, deixa que Deus te justifica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam conforme o seu decreto e o seu propósito. E ali, meus amados irmãos, eu tive uma queda, aí me afastei, passei outra, me levantei, tive umas 4 quedas. Porque sempre acontecia a mesma luta. E sempre quando vinha a mesma luta, pastor Pedro, eu renunciava, eu voltava. Mas agora dessa vez foi diferente quando eu voltei, quando eu conheci o pastor Pedro. Eu disse: Jesus, eu posso passar o que passar, eu não vou voltar atrás. Eu posso estar sem força, mas eu vou ficar de pé. Eu vou permanecer na tua presença, eu não vou retroceder mais. E nesses 3 últimos meses, foi o momento de mais luta que eu passei na minha vida, pastor. Perca de familiares, perca de amigos, porta que se fecharam, pessoas que viram as costas, pessoas que abandonaram,
pessoas que caluniaram, pessoas que perseguiram, mas tudo isso tem um propósito. Se Jesus passou, imagine nós, né, pastor Pedro? Verdade, verdade. Então é aqui que eu deixo meu testemunho, essa parte. Espero que tenha edificado alguém aí fora, alguém que está vendo, porque tudo que acontece na nossa vida é com permissão e com propósito do Deus eterno, o Deus Emanuel, o Deus que é conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um testemunho forte, irmão, viu? É uma história, né? Tá aí, você não conhecia muito da história do missionário Sandro. Agora você começou a entender de onde Deus tirou o Sandro, como Deus fez até trazer ele até hoje, né? Dentro, Sandro, dos assuntos que meu irmão estava falando, eu ficava observando aqui, né? A jornada. Por quantos lugares, muitos lugares meu irmão foi, né? Interessante que Sandro, quando pensava que estava num canto, estava no outro, né? E o que é mais bonito nessa história que tu estava contando aí, Sandro, é os inimigos pedir para tu orar por eles. Verdade. Eu lembro de Jó. Aí os camaradas estavam lá querendo apresentar sacrifício a Deus. Deus, não, vai ser dele não. Vai, se tu me entregar Jó, eu recebo. E assim Jó fez o sacrifício dos amigos, mas ele bem fez. Ou seja, enquanto o inimigo achava que ia ganhar crédito, acabando com a vida do santo, ele não sabia que ele estava só empurrando o santo para receber a bênção dele lá na frente da santa. O inimigo às vezes ele pensa que está atrapalhando a gente, mas está até ajudando. Só está empurrando mais nós lá para frente. Agora sim, cabe a nós lutar contra essa prova. Porque a prova vem. E a Bíblia Sagrada que vai nos dizer que é tudo permissão de Deus. Né? Foi permissão de Deus que acontecesse aquilo com Jó. Foi permissão de Deus que acontecesse isso tudo com Sandro. Para quê? Para que hoje ele estivesse aqui contando esse testemunho, contando essa história, né? Mas Sandro, assim, para daqui a pouco nós entrar numa palavra, né? Eu sei que tem uma palavra aí para o nosso povo aqui, nosso público, né? Qual foi, Sandro, o momento dentro do Evangelho? Você não precisa dizer nomes, não precisa dizer denominação, né? Se tiver alguma coisa assim, né? Qual o momento que você olha assim para dentro dentro do tempo que você está lutando assim para estar ali buscando a presença de Deus, você vai lá dar o teu melhor, dar o teu, sabe, o teu tudo dentro da casa de Deus, fazendo para Deus, e vem alguém e te bate, te machuca, te faz chegar ao ponto da desistência. Existiu algum momento assim na tua história, Sandro? Quase todo, pastor Pedro. Meu Deus. Conta um pouquinho pra gente como você conseguiu passar disso aí. Pastor Pedro, assim, depois que aconteceu tudo isso na minha vida, as perseguições dentro do ministério, porque tá naquela situação, pastor, tipo, você faz, aqueles que não faz, eles vão sempre querer lhe parar. Verdade. Por quê? Porque você tem visão, você tem propósito, você tem disposição para fazer algo para Deus. E aqueles que não têm, ele tem raiva daqueles que têm. Verdade. Aquele que não busca a presença do Espírito Santo, ele tem raiva daqueles que têm o Espírito Santo. Por quê? Porque não busca, já se apostataram da fé. Não tem fé alguma, pois então eles querem, muitos dentro da igreja, eles estão querendo só matar. São os verdadeiros homicidas. Homicida da fé. Então, pastor, em todos os momentos, eu acho que o momento que não teve tanta perseguição assim para mim, foi no momento que eu estava passando dentro do ministério, que nós passamos quase 10 anos lá, sabe? Passamos quase 10 anos dentro desse ministério, ali buscando, sabe? Nós fazíamos a obra, sabe? A dirigente lá da obra que estava comigo, ela sempre dava credibilidade, ela permitia, sabe, que eu pregasse em outros ministérios, entendeu? Ela não botava barreira. Então esse daí foi os melhores momentos que eu tive. Mas teve um momento que Deus me tirou dessa cidade de Fortaleza, e Deus havia falando que ia me tirar do estado do Ceará, ia me levar para outro estado. Isso Deus, ele vinha falando comigo assim, questão de 2 meses. E foi quando Deus usava pessoas para mim, Deus falava comigo em sonhos, falava com minha esposa em sonho. E Deus
acabamos de ir para a cidade do Aquiraz, como eu estava conversando com os irmãos aqui fora. Ali nós fomos chamados para pregar em um congresso. E lá eu conheci o pastor João Batista, que é da cidade do Rio Grande do Norte. E ele pregando juntamente comigo naquele congresso, o pastor Pedro. E ele disse assim: irmão Sandro, tu tem fé? Eu disse: tenho. Ele disse: irmão, tu tem fé de ir comigo para o Rio Grande do Norte? Porque eu estou com 2 obras. Eu disse: rapaz, tenho fé. Deus está dizendo comigo, que já vem falando que vai me tirar dessa cidade com uma obra estreita. Aí, realmente estreito, viu, pastor Pedro? Muito estreito. E Deus mandava me preparar em jejum, consagração, buscar mais a Ele. E eu assim ia fazendo. E aconteceu, pastor Pedro, que do ministério que eu era, lá existia um ministério chamado Ana e Daniel, que era o ministério que abriu o ministério lá para você estar orando diante de 6 horas da tarde até as 7h15 da noite, quando iniciava o culto. Então assim, eu e minha esposa, nós sempre ali fazendo ministério de oração, evangelizando, fazendo as orações da meia-noite dentro do ministério, e de lá nós saíamos para dentro da favela evangelizar. Então, o que acontece, pastor Pedro? Deus tirou nós lá, né? Nós fomos ali, eu e esse pastor João Batista, no Eusébio, nós ali na casa onde nós estávamos hospedados. Ele chegou para mim e disse assim: irmão Santo, pois então vamos jejuar 3 dias, nós só pode comer depois dos cultos. Nós não comemos nada, só a água mesmo e pronto, mas comida nós não comemos. E todo dia de manhã nós era provados, pastor, com um banquete que botavam uma mesa enorme, com tudo que o pastor possa imaginar. E não podia pegar, né? Nós não pegávamos porque nós estávamos com um propósito, tanto da vida como dessa viagem para o Rio Grande do Norte. E ali, pastor Pedro, aconteceu um mistério. Nós ganhamos 28 vidas a Jesus e Deus honrou nossa vida. E nós viajamos para Mossoró, de Mossoró fomos para Governador, de Sergipe Rosado, e de lá nós descemos para João Pessoa, onde eu preguei no culto no congresso, que até quem fechou o final do congresso foi o pastor Marcos Feliciano com aquele cantor Marcos Antônio, da Assembleia de Deus Ministério Madureira. E o que acontece, pastor Pedro? Aconteceu um mistério com a gente. Quando voltamos, nós tomamos posse dessa igreja, de uma casa de oração, onde o pastor entregou para nós com 6 pessoas. Com 46 dias, eu e minha esposa evangelizando lá na obra, na cidade de Bom Jesus. Nós pegávamos um carrinho de mão com as cadeirinhas, botávamos uma caixa de som, botávamos um microfone, um bico de luz. Nós saíamos evangelizando nas ruas. E as vidas que nós aceitavam nós falar de Jesus, que nós perguntávamos se queriam um culto campal ali, as que recebiam, nós armávamos ali o culto, as cadeiras, as caixas. Preparava o culto campal. Preparava o culto campal, pastor Pedro. E ali, de repente, durante 46 dias, nós enchemos aquela igreja com 116 pessoas para a glória de Deus. Mas o que era isso? Tinha dia, pastor Pedro, que eu ficava 2 dias trancado em oração dentro da igreja. E só eu. Tinha irmãos que eu chamava, mas os irmãos não queriam. Mas é aquela coisa, se Deus determinou para mim, para você fazer, faça. Independente se o outro queira ou não queira. Então muitas das vezes nós deixamos de ser abençoados por Deus, porque muitas das vezes nós esperamos alguém, tá entendendo, para nos apoiar. Mas muitas vezes Deus ele quer uma intimidade comigo e com você. E muitas vezes nós não queremos, pastor Pedro. Então ali nós subíamos monte, aí o que aconteceu? Aí começou. Ganhamos uma senhora católica de 83 anos, pastor Pedro. Ela tinha nessa faixa. Ela totalmente católica, pastor Pedro. Ela deu tudo que foi santo para nós. Com 3 dias o Senhor preparou ela e levou. E ali Deus ressuscitou também pessoas dentro da cidade de Baraúna. Foi uma coisa linda, pastor. Eu sei que muitos não dão credibilidade, não vão acreditar, porque muitos já se apostataram, não crê mais no Deus que serve. É verdade, sim. Então assim, isso está registrado na cidade de Baraúna, no culto de mocidade. Conheço Baraúna. No final do ano, na Assembleia de Deus Madureira, lá, nós pregamos muito na Madureira. E ali, pastor Pedro, aconteceu uma jovem, ela morreu, e Deus ali ressuscitou, aí a mulher reconciliou com Deus, e foi batizada com o Espírito Santo.
Então, assim, foi muita história, sabe, pastor Pedro? Muitas coisas, muitas experiências que Deus fez conosco, comigo, com minha esposa, ela é testemunha disso tudo. E é isso, pastor Pedro. Muitas das vezes as pessoas não conhecem a nossa estrutura, né? E começa a jogar pedra, começa a perseguir, mas não sabe o que foi que aconteceu atrás, como o pastor havia dito. E é isso, pastor Pedro. É um passado de luta, né, Sandro? Um passado de guerra mesmo, né? Mas porém um passado cheio de Deus. Um passado cheio da presença do Senhor, né? Você que está entrando comigo agora, missionário Sandro Martins, está contando um pouco da sua história, do seu testemunho, né? E eu creio que você está sendo edificado. Ó, Sandro, eu estava olhando aqui, a gente tem alguns comentários mais aqui, olha só. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aqui. Priscila Souza Freitas Maciel. A Priscila esteve comigo na sexta-feira aqui, foi uma bênção de Deus, viu? Canta demais. Priscila, obrigado. Foi uma bênção de Deus e a gente vai combinar de novo, viu? Quando a gente tiver todo preparadinho, você está lá de novo com a gente lá para exaltar o nosso Deus. Obrigado por ter estado conosco aqui, né? A Ana Nascimento botou assim, ó, Deus é fiel, meu Deus é forte, eu creio. A Cris Almeida botou assim, Deus é Deus, glória, glória, verdade, irmão. Eita, Deus é forte, meu Deus. Aí a nossa Ana Nascimento botou assim, ó, verdade, viu, profeta? Você conversando e o povo aqui só, né? Marta Maria botou glória a Deus. Marta, obrigado por estar com a gente nessa programação, né? Essa pessoa, Sandro, é uma pessoa maravilhosa, né? A mãe do meu amigo Wagner, do Wender, da Valesca, né? É uma pessoa de coração maravilhoso. Marta, obrigado por estar com a gente na programação, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui mais quem. A Ana Nascimento, verdade, viu? Cris, eita, é verdade. Ana Nascimento, botei verdade. Ela sempre confirmando aqui, viu? E estou pregando e ela confirmando. Eita, Jesus é forte. Glória a Deus. Ana, Deus é contigo, profeta. Cris Almeida, amém, glória a Deus. João Alice botou, eita, meu Jesus, como é tremendo esse testemunho. Amém. É forte, Alice. É forte, é forte, é forte. Priscila Souza botou aqui pra gente também. Cris Almeida botou assim, eita Deus. É isso mesmo, pastor. A Ana Nascimento, homem de Deus. Cris Almeida, é verdade. A Ana Nascimento botou assim, Deus usou ele tremendamente para mim e se cumpriu em minha vida. Olha aí que coisa boa essa. Sabe quando a gente entrega algo da parte de Deus? Quando alguém chega para nós confirmando que Deus fez é tão bom. Edifica a nossa vida. Oh, porque tem momento que o cabo tá tão assim, prega, o manto desce, mas a gente é falho, porque se a gente olhar para o nosso eu carne, a gente pensa assim, meu Deus, será que eu falei demais? Será que realmente tu falou, tu usou? A gente ainda tem disso. Por mais que a gente busque, por mais que a gente se esforça, a gente tem certeza que Deus falou, mas lá no íntimo, muitas vezes, a gente fica naquela. Aí de repente chega alguém e diz assim, é tudo de Deus que o Senhor passou para mim. Né? Teve um culto, o primeiro culto que eu fui no ministério, meu Deus, fugiu aqui, meu Deus, sabe como é que é aquele momento que tá fugindo tudo da tua cabeça, não consegue encontrar o nome, né? Não, mas quando eu lembrar, aí eu falo de novo, tá bom? Aí botou assim, aí é profeta, viu? Aí no Nascimento botou cheio do Espírito Santo de Deus. Cris Almeida, verdade, irmã. A Ana Nascimento botou fogo. Ana Nascimento se cumpriu antes de uma semana, viu? Vi a justiça de Deus em minha vida. Olha aí, que bênção de Deus, né? Então assim, irmãos, Deus fala com a gente testifica com o profeta, para poder o profeta saber e sentir que ainda mais Deus ele usa, né? Vamos lá aqui, botando Nascimento, João Alisson, que bom, irmão, eu estou aqui, Ana Nascimento, através da vida do profeta aí. Sandro Martins, né? Alan Henrique, dá lugar ao profeta de Deus nessa terra. Meu amigo Alan, obrigado por estar com a gente nessa programação. Sandro está contando aqui um pouco da história aqui, né? A história de vida dele. Sandro, meu irmão já me falou da jornada no Evangelho, né? E olha que o Sandro estava nervoso aqui, viu?
Ele tava meio assim, mas você vê que o Sandro aqui se solta mesmo, tá nem vendo aqui, mas tá comigo aqui, tá comigo, irmão. Se tiver comigo aqui sentadinho aqui, tá tranquilo, né? Passa bem rapidinho, né? Sandro? E fica tranquilo, né? Primeiro momento a gente fica meio naquela, meio que nervoso, mas não tá pra ficar nervoso, pode começar a falar de Jesus. O nervosismo, a frieza, quando o Espírito Santo pega e esquenta tudo, a gente fica a bênção de Deus, né? Aí Sandro já falou do decorrer da jornada no ministério. Sandro falou de um momento ruim na história. Agora, Sandro, para a gente fazer a última pergunta, para já a gente ouvir uma palavra. Qual foi o momento que o coração do missionário Sandro lembra com todo carinho? Lembra com todo assim. Se ele pudesse, ele voltava àquele momento, todo dia passava por aquele momento, de tão bom que foi. Um momento que você viveu, vivenciou, e que nunca mais vai sair da tua memória. Né? Eu não sei, você que está nos assistindo agora, quando eu faço essa pergunta, eu me refiro no geral. Pode ser familiar, ministério, pode ser de todas as formas, né? Então, Sandro, conta pra gente aí o momento que você olha assim, com todo carinho, com todo amor. Poxa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Conta pra gente. É forte. É forte. Sandro, chora não, Sandro? Pastor, assim, Segura. foi no ano 2009, 2008 a 2009, né? Fui chamado para uma obra em Morada Nova, no município de Citapera. E ali naquele tempo, pastor, minha vida era dedicada a Deus. É um tempo que eu sei que não volta. Porque era no tempo que eu mais buscava, mais me dedicava a Deus, mais buscava ao Senhor, sabe? E Deus sempre soprava, usava assim nas libertações, sabe? Nós saímos para evangelizar pessoas, sabe? Era curado, sabe? Pastor, era uma coisa que Deus fazia que eu sei que não volta, sabe, pastor? Porque nós estamos vendo, por mais que a gente tente dar mais o melhor de nós para Deus, hoje em dia está mais dificultoso do que há 15 anos atrás. Verdade, verdade. Por quê? Porque o capitalismo entrou no meio da gente. Então, o que acontece, pastor? Ali, nós naquele município de Citapera, nós chegamos, eu e a irmã, ela pegou uma senhora, ela chegou para mim e disse assim: moça, tem uma obra para a gente fazer. Nós vamos. Tu vai mesmo, Vaz? Eu digo, eu vou. Aí cheguei, pastor Pedro, ali eu disse: benção, eu estou só na misericórdia, não tenho dinheiro não. Ela disse: tá bom. Ela disse: mas eu tenho aqui, eu tenho R$200, dá para nós ir e vir. Aí chegamos, pastor Pedro, lá na Messejana para pegar o ônibus que ia para esse município. E ela não... O ônibus há 10 minutos atrás, ele já tinha ido embora, não tinha mais. Aí não passava mais, só no outro dia. E as pessoas do mundo lá diziam assim: rapaz, vocês vão para Limoeiro, de Limoeiro vocês pegam a condução e descem para Morada Nova, de Morada Nova vocês pegam um mototaxista e vai para esse município. E ali, pastor, nós fizemos conforme assim, essas pessoas disseram para nós. E nós ali, nós sem saber aonde era, eu não tinha nem noção, não passava nem na minha mente o que era Morada Nova, o que era esse município. E de repente, pastor Pedro, nós fomos com R$200 da irmã. Chegando lá nesse município de Citapera, tinha R$2 só que sobrou. Cadê o dinheiro para nós voltar? E isso é o que eu dizia para a irmã. Eu disse: olha, nós não vamos pedir nada a ninguém não, Deus prover. Se Deus trouxe nós para cá, Deus vai prover. E isso, pastor, chegamos lá à noite. Nós estávamos ali à noite e já chegamos, já eram 6 horas, 6 e pouco, e começou a escurecer. E isso eu e ela deixamos só a mochila lá dentro da casa, do sítio, e descemos ali com uma latinha de leite ninho e com uma vela dentro para fazer uma lanterna para nós. E nós ia guiando ali e começamos a ir de uma casinha para outra, e sempre distante, pastor Pedro, muito distante as casas. E as vidas que nós chegávamos até elas, pastor Pedro, tudo afastado do evangelho. E nós ali falávamos, as pessoas se reconciliavam, e ali nós orávamos, era uma bênção.
Aí quando foi no outro dia de manhã, nós se consagramos a Deus. Ali consagrando. E de repente, pastor Pedro, a irmã orando de um lado e eu orando debaixo de uma árvore. Ela orando lá perto de uma pedra e eu orando debaixo de uma árvore. E aconteceu algo que eu escutei o grito da irmã. Ela disse, vai! Aí olhei ali, pastor Pedro. Aí tinha uma cobra, ela em cima da pedra e a cobra zona lá. Aí eu vi o rapaz lá de baixo matar essa cobra. Aí de repente eu escutava um barulho muito forte vindo e quebrando aqueles matos. E de repente, pastor Pedro, eu sei que eu vou falar aqui, muitos não vão acreditar, mas isso aconteceu. E eu não preciso de mentira para me expor, para me se beneficiar ou querer se crescer. E aquele negócio, pastor Pedro, veio um barulho e ele fazia um som muito estranho. E quando de repente eu orando aqui, e aquele barulho se me incomodando, e de repente aconteceu algo, pastor Pedro. Quando eu olho para o lado do cercado, tinha um touro, e ele começava a fazer aquele... Aí eu fiquei ali olhando, eu digo, rapaz, que mistério é esse? Aí eu comecei a levantar minha mão e disse, Satanás, em nome de Jesus, eu sei que tu está na vida desse bicho. E ele começou a se entortar, aquele touro grande, preto, ele se entortava, e ele saiu, pastor. E o dono do sítio, ele disse, meu irmão, nunca não vi um negócio desse acontecer na minha vida. A primeira vez ele ficou pasmo ali, ele ficou, até eu também, porque eu nunca nem vi. Aí de repente aconteceu aquele mistério. Aí aconteceu, pastor Pedro, que nós tínhamos ido ali para uma obra de libertação. Que a mulher, quando o diabo se manifestava na vida dela, tomava conta do corpo dela, ela ficava igualzinho uma aranha, como naquele filme do Exorcista. E ela pegava, quando levavam ela para a igreja, o povo lá não, ela derrubava 20 homens, 21 homens mesmo na força. E o povo lá, o pastor de lá, que todos diziam, numa boca só, eles diziam que os pastores lá das igrejas, da redondeza, eles não expulsavam, sabe por quê, pastor Pedro? Porque a forma que eles expulsavam o demônio era dessa maneira, eles chamavam a polícia metia a pena no endemoniado e levava para dentro da delegacia, só soltava no outro dia. Foi esse o relato de todo mundo falando. E isso, quando passou assim por volta de 3 horas, nós ainda evangelizando, aí esse é o momento, pastor Pedro, que ficou marcado para a minha vida. Que nós chegamos numa casa de um homem que a pele dele estava totalmente leprosa, toda branca, e não tem aqueles rios, açude, quando eles secam, não desce aquela pelezinha fina e sobe. Pronto, daquela mesma forma daquela pele que levanta no açude quando seca, era a mesma forma da pele do homem, toda branca. Aí quando eu cheguei ali, pastor Pedro, naquele local, nós começamos a louvar o hino da harpa, oramos, e de repente, pastor Pedro, aconteceu algo com nós, que o Senhor falou no meu coração. Abraça ele, diz que eu amo ele. Eu disse, Jesus, não, meu pai, a pele do homem toda branca, Deus, eu quero indagar a Deus nos meus pensamentos. E eu disse, Jesus, não. E o Senhor falou mais forte, que eu não aguentei, pastor, que eu comecei a chorar. E o Senhor disse ainda mais, diz a ele que eu estou curando hoje ele, da pele e do sangue dele. E eu digo, pronto, Jesus, agora tu me botou no estreito. Aí Jesus, ele falava mais forte ao meu coração, pastor Pedro, e ali começou meu coração a se tremer mesmo, de uma tal forma, as minhas pernas se tremendo. Eu digo, Jesus, não, meu Deus. Aí teve uma hora que não deu, pastor Pedro. Eu cheguei junto dele, eu disse, meu irmão, me dê um abraço. E dei um abraço nele, e quando eu comecei a abraçar ele ali, eu disse, olha, meu irmão, Deus vai te dizer que está te curando do sangue e da tua pele. E Deus começou a me dar revelação, pastor Pedro, dizendo, olha, tu já foi em 5 hospitais e tu tem sido desenganado, mas hoje Deus está te curando. Deus hoje está te curando dessa tua pele. Pastor, com uma semana me ligaram lá da cidade de Citapera e disseram, olha, a pele do homem os médicos não sabem como foi, mas a pele do homem está novinha como de uma criança. Glória a Deus. Então louvado seja o nome do Senhor. E ali, pastor Pedro, foi algo que nós ficamos maravilhados. E quando nós chegamos na casa dessa pessoa, depois nós fizemos muito evangelismo, estou abreviando por conta do tempo. Nós descemos da casa dessa senhora que se manifestava. Chegando lá, pastor Pedro, tinha vários irmãos conosco. E de repente, nós começamos ali a orar.
E Deus me deu sabedoria de orar em todas as pessoas e deixei a mulher por último. Pastor, quando eu fui botar a mão na cabeça para orar pela pessoa, eu fechei meus olhos ali e comecei a orar. Pastor, quando a mulher caiu no chão, cadê o povo, pastor? O povo correu, ficou depois de um quarteirão, com a cabecinha, todo mundo olhando assim por detrás de uma parede, com medo, porque quando ela se manifestava, ela batia. E o filho dela, pastor, que estava por detrás de uma porta assim, com um pedaço de madeira, e dizia assim: olha, se o demônio passar para cá, eu derrubo ele. Eu disse: mas tu ia matar a tua mãe, homem. Aí aconteceu, sabe, pastor, foi uma coisa, assim, uma experiência boa, sabe, pelo que Deus fez. Muitas pessoas voltaram para Jesus. Então é isso, pastor Pedro, Deus foi glorificado, Deus tratou daquela vida, libertou aquela vida. E é isso, pastor Pedro, esse é o tempo que não volta. Glória a Deus, glória a Deus. Você que está entrando com a gente, está com a gente o missionário Sandro Martins. Missionário a caráter, viu? Porque esse tanto de missão aqui que esse homem já fez aqui, e é nem a metade, se ele fosse contar tudo aqui, ia ser muita coisa, né? Missão é isso. Tem que ter uma missão. E hoje, no dia de hoje, a gente vê muito homens, mulheres com título de missionários, mas será que já fizeram mesmo missão? Não é verdade? Não é simplesmente, porque eu sei que levar a palavra de Deus também é uma missão, mas Deus usar, como Deus usou a vida do Sandro aqui, em muitas dessas missões assim, eu me lembro de Paulo. As missões de Paulo eram assim, as missões quase que impossíveis, né? Mas o Senhor sempre estava com Paulo e o nome do nosso Deus era glorificado. Só deixa eu ver mais quem está com a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Se cumpriu semana. Meu amigo Pastor Júnior Souza, glória a Deus, aleluia. Pastor Júnior, olha aqui o Santo comigo. Deu para tu ir lá, Santo? Deu no Pastor Júnior? Não deu certo não, foi? Na época até a gente estava ajeitando, porque houve alguma situação, não deu certo. Você que é Sandro Martins, Pastor Júnior, grande amigo, missionário, pregador da palavra de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Deus conhece tudo. Tenho certeza que não foi porque o nosso irmão não quis ir. Depois ele até me falou, foi uma situação ocasionada lá no ministério, não deu certo para ele sair, né? Mas creio que um dia, ou logo vai dar certo. Ele está com o Senhor ainda no lugar aí no Ministério Céu na Terra, né? Tivemos lá sábado, foi? Sábado. Com um culto de senhora abençoada, tá pensando? Meu amigo Diácono Messias estava lá pregando a palavra do Senhor. Pastor Júnior aí como diz o velho ditado do cearense, Pastor Júnior é o estouro da boiada. Eita. Então glória aqui, a alegria está lá. E a presença de Deus. Pastor Júnior, que Deus continue te abençoando, meu amigo, meu irmão. Nana Nascimento, meu Deus é forte. Glória a Deus. Lincoln Venâncio, a paz do Senhor para todos. A paz do seu meu irmão Lincoln. Cadê tu, homem? Estou com saudade de tu, rapaz. Aparece. Estou por aqui só todo dia de tarde, só todo. De segunda a sexta eu estou aqui de 3 às 4h30 da tarde. Até estamos tentando fechar nesse horário, de 3 às 4h30, né? Para poder dar um horário bom para todo mundo ficar com a gente até o final. Nós temos ainda aqui 8 pessoas ao vivo com a gente assistindo, né? E é uma bênção de Deus. Lincoln, fica com nós, fica com nós. Deus é contigo, pastor Pedro. Obrigado, meu irmão. Gerlane Eduardo, a nossa missionária Gerlane botou assim: ele falando parece que nós estávamos lá vendo a história acontecer. É verdade, meu Gerlane, viu? Ele falando aqui, eu também tenho o mesmo pressentimento. A gente consegue imaginar até ele no mato, quando o boi saiu, dá para imaginar até a cerca lá, o Senado todo dá assim, é verdade, né? Gerlane Eduardo, é uma bênção de Deus, Lincoln Venâncio, glória. Obrigado, Lincoln, por estar com a gente. Bem, você que está conosco ainda, você já ouviu o testemunho do nosso irmão Sandro. Nós já somos exatamente 4h10. Dentro de 20 minutos, o nosso querido missionário Sandro, ele vai trazer uma palavra para o teu coração. Agora eu te digo assim, prepara o coração. Prepara o coração, porque Deus vai usar o Sandro para a sua vida que está nos assistindo agora. Eu não sei o que é que ele tem preparado para hoje à tarde. Eu não sei o que é que Deus botou no coração dele, mas uma coisa eu sei, que quando o povo abre o coração, Deus ele brada, Deus ele fala. Então, missionário Sandro, pode ficar à vontade, transmita a palavra do Senhor para esse povo que está nos assistindo, né? E esse momento, ele é um momento muito bom, né?
Nós não estamos aqui brincando, estamos aqui simplesmente falando das coisas que Deus faz, né? Mandar aqui um grande abraço, um beijão para minha esposa. Ela ainda não apareceu aqui, eu tendo, ela está trabalhando bastante, né? Mal está tendo tempo, e às vezes que ela aparece, Sandro, no momento aqui do comentário é muito rápido por causa da correria. Mandar aqui, ó, uma grande guerreira, viu? Essa não é uma guerreira, é ela, as filhas dela que estão lá na luta, lá na batalha, lá nas costuras. É uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. Missionário Sandro, dá lugar. Aleluia. Está escrito, essa mensagem já trouxe em algumas igrejas, mas vou trazer esse daqui, é que está falando ao meu coração ultimamente, essa palavra sobre o profeta Jeremias, capítulo 38, do verso 6 até o verso 10. Fala: Jeremias é lançado no calabouço. Diz assim a palavra do Senhor que está escrito no profeta Jeremias, verso 6. Então tomaram Jeremias e lançaram no calabouço de Malquia, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com corda, mas num calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço, de certo morreria de fome, no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Amém? Louvado seja Deus. É uma palavra, pastor Pedro, que Deus ele tem falado comigo ultimamente. Deus é uma palavra que eu tenho vivido essa palavra. Eu vivi um momento de calabouço, talvez que eu estou falando aqui para pessoas que estão aí do outro lado, que vão ouvir ainda essa mensagem. Talvez você está vivendo um momento de calabouço, um momento de escuridão, um momento de prisão, um momento de opressão, um momento de solidão, um momento de ficar sozinho, um momento que você está achando que Deus não está te vendo, no momento que você está olhando, aleluia, para a situação e não vê saída, você não vê a luz no fundo do túnel. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, que Deus tem uma palavra, e calabouço não é o teu lugar. Calabouço, Deus até permitiu tu entrar lá, mas eu sei de uma coisa, que Deus vai te tirar de lá. O socorro do Senhor está vindo à tua vida, Ele está vindo em teu socorro. O Senhor vai enviar pessoas, que quer que seja, da onde quer que seja, Deus ele vai trazer para lhe ajudar. Então, meus amados irmãos, aleluia, eu quero trazer essa breve meditação. Jeremias é lançado no calabouço. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: Olha, Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. E o profeta Jeremias fala ao Senhor: Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. E o Senhor disse: Olha, Jeremias, porque aonde quer que eu te enviar, tu vai, e o que eu mandar tu falar, tu fala. E acontece algo para mim, não diz na Bíblia, mas imagino eu, pastor Pedro, talvez as pessoas olhavam para Jeremias, por Jeremias ser da linhagem sacerdotal. Talvez as pessoas olhavam para o profeta Jeremias e diziam: Olha, aí vai ser um futuro sacerdote, aí ele é da linhagem. Talvez, aleluia, Jeremias ele já estava crescendo para ser sacerdote. Mas a Bíblia diz, aleluia, que os planos do homem não são os planos de Deus. Que os sonhos que Deus tem para nós não é o que nós, aleluia, temos.
Muitas das vezes nós temos sonhos e não é realizado, mas os sonhos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Talvez as pessoas olhavam para Jeremias e diziam para Jeremias: olha, Jeremias, tu é o futuro sacerdote. Talvez as pessoas olhavam: olha lá, e vai o futuro sacerdote. E aqui, meus amados irmãos, aleluia, eu vejo Deus falando dessa maneira. Talvez, aleluia, Deus está falando para Jeremias, quando ele fala para ele, ele disse: olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. E aqui é uma coisa que me chama a atenção. Talvez Deus está falando para pessoas que estão aí ouvindo essa mensagem nessa noite. Talvez, aleluia, você está vivendo isso. Você não é o que está sendo falado na boca das pessoas. Talvez você, aleluia, as pessoas estão dizendo: olha, ela vai ser isso, ele vai ser isso. Eu quero te dizer uma coisa: você não é o que está sendo falado na boca das pessoas. Você não vai ser o que você está querendo ser. Você vai ser o que está sendo liberado da boca de Deus para a tua vida. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja nessa terra. Então, meus amados irmãos, aleluia, o profeta Jeremias, ele estava crescendo para ser um futuro sacerdote. Mas Deus chamou o profeta não como um sacerdote, mas como profeta de Deus, um profeta da nação. É uma coisa que eu abro uma ênfase nessa mensagem. O que é, pastor Pedro? Que o Senhor, ele diz para o profeta Jeremias, ele diz assim, dessa maneira, ele diz: olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta e não por sacerdote. Há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. De que maneira, irmão Sandro? O sacerdote, ele escutava o povo, ia falar para Deus. O profeta, ele recebe de Deus e vai falar para o povo. Então, meus amados irmãos, é uma coisa que eu acho interessante. Deus está dizendo para Jeremias: tu não vai escutar o povo para vir falar comigo, não. Eu vou tirar do alto e tu vai falar para o meu povo o que está necessitando a minha igreja, o que está necessitando o meu povo. E ali Deus, ele começa o ministério ali da vida de Jeremias. Jeremias não é o que ele queria ser. Ele era o que Deus determinou que ele seria na terra. Deus, aleluia, Jeremias não era aquilo que estava sendo falado na boca do povo. Jeremias era o que estava sendo liberado da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, você é aquilo que Deus determinou que você venha ser. Deus, aleluia, ele tem algo especial na tua vida. Você, aleluia, não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Você é o que Deus, ele está falando que você é. Muitas das vezes nós estamos ouvindo, muitas das vezes as vozes negativas, muitas das vezes as pessoas chegam para nós e dizem que nós não vamos conseguir. Nós conta um sonho, pastor Pedro, para alguém, e muitas das vezes as pessoas dizem: não, isso daí não tem como ser realizado. As pessoas botam a dificuldade, botam a barreira, e muitas das vezes nós perdemos a nossa visão espiritual e nós começamos a enxergar só com o material, dizendo: realmente não tem como se cumprir isso. E aqui, meus amados irmãos, esse capítulo 1 é para nós entender o capítulo 38. A Bíblia diz que o profeta começa a exercer o seu ministério. Deus dá visão, dá revelação, ali dá profecia. Jeremias começa a profetizar. Família de Jeremias se levanta, como tem muitas pessoas que estão aí, tendo um levante dentro da tua casa, tendo um levante dentro da tua família. As pessoas dizendo que tu não é mulher e nem homem de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Eu quero te dizer como, aleluia, Deus falou para Jeremias: antes que ele te formasse no ventre, ele já te conheceu. Aleluia, talvez você possa dizer: mas eu sou muito briguento, eu sou falto nisso diante de Deus, eu sou falho naquilo. Mas Deus está dizendo: foi eu que te formei, foi eu que te criei, foi eu que te justifico, é eu que te justifico diante dos teus acusadores. Ei, aleluia, Deus, ele está dizendo para você aí que está se sentindo que não é nada, que não tem importância de nada. Eu quero te dizer uma coisa: Deus ainda, aleluia, ele vela pela tua vida. Foi ele que te criou. Antes de Satanás chegar, ele chegou primeiro na tua vida. Aleluia, não importa, irmão Sandro, mas eu caí. Mas eu quero te dizer,
foi Deus que te levantou. E tu está ouvindo aí é porque Deus te levantou nessa tarde para ouvir essa mensagem. Talvez você está aí, aleluia, dessa forma, talvez pensando em desistir, porque alguém desacreditou no teu ministério, na tua chamada. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele vela contigo, Ele vela pela tua vida, e as promessas dele na tua vida vai se cumprir. Mas persevera, não desiste porque alguém lançou uma palavra contrária. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa: tem de bom ânimo, aleluia, medita nessa palavra de dia e de noite. O problema da gente é que nós, aleluia, nós desacreditamos muitas das vezes na palavra, não queremos mais buscar a palavra de Deus, não queremos mais orar diante de Deus. Muitas das vezes nós se acomodamos. Aí então, meus amados irmãos, voltando para essa mensagem, aleluia. Aí a Bíblia diz que o profeta Jeremias começa a exercer. Capítulo 10, Jeremias tem uma grande tribulação, de que os próprios familiares de Jeremias, eles chegam a dizer, eles começavam a pensar mal contra Jeremias, dizendo: olha, se ele falar no nome do Senhor, com certeza ele vai morrer na nossa mão. É bom que ele se cale e não fale mais esse nome. Talvez tem pessoas aí, pastor Pedro, que está ouvindo essa palavra e está vivendo a mesma coisa que Jeremias viveu. Que as pessoas estão tramando coisa nos seus pensamentos, dizendo: olha, vamos acabar com o ministério dela, vamos acabar com o ministério dele. Ei, mas eu quero te dizer, o guarda que te guarda, o sentinela que te vigia, ele não dorme, ele peleja contra ti, ele vai de encontro aos teus inimigos. Ele diz que envergonhado e confundido são todos aqueles que te irritarem. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Eu quero te dizer que Deus, Ele peleja pela tua vida. Ele diz que toda arma forjada, preparada do inimigo contra a nossa vida, aleluia, não vai prevalecer. E que toda língua ferina em juízo nós as condenaremos. Então, meus amados irmãos, não se abata por causa da perseguição. Não pare porque, aleluia, alguém está desacreditando em ti. Não pare porque alguém está te caluniando. Ei, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz ainda mais em Romanos, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, meus amados irmãos, não se preocupe com quem está te caluniando, não. Deus, Ele ainda prepara banquete perante teus inimigos, perante teus adversários. Ele vai mostrar que é Deus na tua vida. Ele vai mostrar que é Deus que te escolheu, o Deus que te chamou. Mas muitas das vezes, pastor Pedro, nós queremos justificar porque uma calúnia se levantou. Muitas vezes nós queremos chegar diante das pessoas e dizer: não, mas eu não sou o que essas pessoas estão falando. E nós acabamos muitas das vezes piorando a situação. Para você que está sendo caluniado nessa tarde, você que está sendo injustiçado, para você que está sendo difamado, eu quero te dizer uma coisa: o teu silêncio vai ser a resposta. A resposta de Deus vai vir no tempo certo. E não te preocupa não, aqueles que te defamaram, eles vão chegar para ti e vai reconhecer a presença de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Eu acho uma coisa interessante. E o profeta Jeremias, pastor Pedro, ele teve ali uma decepção, porque outra hora as pessoas viram o profeta crescer, viram o ministério dele crescer, progredir, mas foi a mesma pessoa. Por isso que eu digo para você: cuidado com os aplausos, cuidado com as bocas que te exaltam, as bocas que ali falam de ti, dizendo: olha, você é uma bênção. Cuidado, porque as mesmas mãos que te aplaudem são as mesmas mãos que vão te apunhalar pelas costas. A mesma boca, aleluia, que diz que tu é uma bênção, é a mesma boca, aleluia, que vão te difamar a tua vida, querer te caluniar. Muito cuidado com, aleluia, não aceite aplauso, não aceite, aleluia, ali, aleluia, bajulação, porque a honra e a glória é do Senhor Jesus. Eu quero entrar nesse texto agora. E a Bíblia diz que no capítulo 37, pastor Pedro, se nós for ver no capítulo 21 primeiro, nós vamos ver que Jeremias, ele quis desistir. Ele quis desistir, ele achou que aquilo era impossível. Ele não aceitava. Por quê, meus amados irmãos? Sabe por que ele não queria aceitar? Porque muitos ali estavam sendo perseguidores de Jeremias. A família dele se levantou contra ele, toda a cidade se levantou contra ele. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados somos nós quando vos injuriarem, vos perseguirem por amor ao meu nome.
Se Jesus foi perseguido, imagine nós. Então nós devemos se alegrar no momento da tribulação, no momento da perseguição, no momento da adversidade, no momento da calúnia. Tenha bom ânimo. No capítulo 21, Jeremias quis parar. Ele disse: Senhor, iludido, Senhor, fiquei, meu Pai. Mais forte foste do que eu, prevaleceste e sirvo de escárnio. Todos os dias esse povo zomba de mim. Deus, eu tento não falar mais no teu nome, mas a tua palavra vem como um fogo ardente no meu coração, que eu tento parar e não consigo. É uma coisa que fala muito comigo, essa palavra. Talvez tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que já pensou em parar nessa semana, que tentou parar, que tentou não fazer mais menção de Deus no teu ministério, que já tentou parar mesmo, jogar tudo pro ar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, nessa tarde. O que não vai deixar você parar é a palavra que está dentro do teu coração. A Bíblia diz que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então receba de Deus essa palavra no teu coração. Receba de Deus essa palavra, aleluia, para te fortalecer, para sarar tuas feridas, para curar todas as enfermidades da tua alma. Então, meus amados irmãos, no capítulo 38, eu quero ser bem breve. A Bíblia diz, aleluia, que o rei Zedequias manda chamar o profeta Jeremias. Por quê? Porque alguém chegou para ele e disse: olha, no meio do povo, no meio da cidade tem um profeta. E esse profeta chama ele, rei, para consultar o Senhor. Aí sabe o que foi que aconteceu com ele? Quando o rei chega para ele e diz: olha, Jeremias, o que que consulta o Senhor e fala o que o Senhor tem para falar conosco. E o profeta Jeremias olha para ali, aleluia, para o rei e diz: olha, o rei da Babilônia, aleluia, tomará essa cidade nas suas mãos. E ele diz que aqueles que não for com o rei será morto à espada. E ele o rei pegou e disse: não, esse daqui não é profeta coisa nenhuma, não, bota esse homem para lá. Porque o rei queria ouvir aquilo que lhe agrada. Ele queria ouvir da boca de Jeremias aquilo que não estava nos planos de Deus. Ele queria ouvir, aleluia, aquilo que Deus não estava mandando falar. Ele queria ouvir aquilo que massageava seu ego. Então muitas das vezes, aleluia, nós não queremos descer do pedestal. Muitas das vezes nós não queremos quebrar o nosso orgulho. O rei não queria descer, aleluia, do seu pedestal. Ele não queria descer do seu trono. Ele não queria ser entregue ao rei da Babilônia. Por quê? Porque ele era rei, tinha postura, tinha estatura. Mas Deus, aleluia, ele pega as coisas pequenas desse mundo para confundir as sábias. Acontece algo, pastor Pedro, dentro dessa pregação. Ali ele manda o profeta Jeremias prender o profeta Jeremias. Jeremias passa 30 dias. 30 dias preso. Com 30 dias ele manda chamar Jeremias. E Jeremias, ele chega junto de Jeremias e diz: Senhor, o profeta, o que é que Deus tem para nós? Ele diz: os caldeus estão à porta. Caldeus estão à porta. Os caldeus estão se aproximando. Então é melhor que o rei se entregue a eles e salve com vida. Porque se o rei voltar, o rei vai perder. E essa cidade vai ser destruída e vai ser queimada em fogo. E o rei pegou e disse: não, esse homem não é profeta coisa nenhuma não. Bota esse homem de novo ali, mais 3 dias na prisão. É agora que eu quero pregar sobre calabouço nessa tarde. É nesse momento que eu quero pregar sobre o calabouço. O calabouço que você está vivendo. E o que acontece, meus amados irmãos? A Bíblia fala que o profeta Jeremias, ele começa, pastor Pedro, passa 3 dias, com 3 dias o rei vem de novo, chama Jeremias e diz: e aí, profeta? Talvez ele aprendeu, né, com essas prisões, né? Talvez o profeta poderia indagar a Deus, dizer: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, tu manda eu falar e eu vou ser preso. Eu sou açoitado na porta de Benjamim, eu sou lançado em prisões. Mas muitas das vezes, aleluia, Deus permite uma situação se agravar na nossa vida para manifestar o seu poder e glorificar o nome dele na nossa vida. Então, pastor Pedro, é uma coisa que eu aprendi. O profeta Jeremias chega diante do rei. Ele disse: rei, se eu falar o que Deus me manda, tu não vai me matar não? Ele disse: não.
Aí diante dele estavam os príncipes daquela cidade. Acontece o mistério, pastor Pedro. O que aconteceu com o profeta? Ele disse, olha, ele disse para o profeta, aleluia, fala o que Deus tem. Ele disse, olha, os cadeus se aproximam, o cadeus da porta, é melhor o rei se arrepender e se entregar diante deles. E vai com eles, rei, para que o rei viva. Porque essa cidade está decretada por Deus que vai ser destruída. E o que aconteceu com ele? Ele disse ali para o profeta, aleluia, ele disse os reis, os príncipes, ele olha para ali, faz a reunião e diz, olha, é bom que esse homem morra. É bom que esse homem morra. Por quê? Porque ele só profetiza o mal contra essa cidade. Ele não quer paz nessa cidade. Porque muitas das vezes nós queremos só ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Quando vem uma palavra de confronto, nós já dizemos que o profeta não é de Deus. Nós já, aleluia, quando a palavra vem na nossa ferida, aonde Deus ele quer conserto, a gente não quer mais ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, quero dizer para você, aleluia, a palavra que liberta é palavra que confronta a nossa alma. Aleluia, se você quer ser liberto, seja confrontado pela palavra, seja liberto pela palavra, aleluia. Então o que acontece? Eles pegam o profeta Jeremias e lança o profeta, amarra uma corda e lança no calabouço. E no texto, versículo 6 que nós lemos do capítulo 38, ele vai dizer que o profeta, eles amarraram o profeta e lançaram no calabouço para prender o profeta. Mas ali, pastor Pedro, eu aprendo uma coisa, que Deus operou um milagre, que quando Satanás ele vem querendo, aleluia, trazer morte para a nossa vida, Deus ele vem com a vida. Ele transforma a maldição em bênção. Quando Satanás diz, eu acabei com ele, acabei com ela, Deus ele diz, ei, só é um, aleluia, só uma vírgula que eu estou botando e não um ponto final. Aleluia, essa vírgula ainda tem grandes histórias ainda que eu vou fazer através da vida do profeta. E o profeta, aleluia, quando ele lança o profeta, alguns estudiosos, aleluia, ele diz que aquele poço, aquele calabouço existia 22 metros de profundidade. De 15 metros para baixo havia água, mas na hora que o profeta foi jogado não havia mais água, havia lama. Porque aleluia, Deus ele vem em teu socorro. Ele quebra o laço de morte, ele te dá o livramento. Aleluia, quando Satanás diz, hoje eu mato ele, hoje eu mato ela, e Deus está dizendo, não Satanás, eu mando o anjo para livrar, porque eu acampo os anjos diante dos meus servos, aqueles que eu teme, eu livro, aleluia, eu mando meus anjos para pelejar. Então, meus amados irmãos, o que acontece? O profeta é lançado no calabouço e atola-se na água. Eles não puderam matar o profeta. É o que eu quero dizer para você nessa noite, ou nessa tarde, aleluia. Então, meus amados irmãos, aleluia, é uma coisa que eu aprendi, pastor Pedro, dentro dessa mensagem. Talvez, aleluia, tem pessoas que estão vivendo a mesma situação. Pessoas que estão querendo matar o teu ministério, a tua chamada, que querem matar, aleluia, aquilo que Deus colocou no teu coração. Talvez fizeram reunião para acabar contigo, com o teu ministério. Eles lançaram Jeremias no calabouço, não foi para prender, para reprimir o profeta não, pastor Pedro. Eles lançaram o profeta foi para matar, porque eles sabiam que ali existia água, mas Deus transformou a água em lama, e o profeta não pôde afundar, ele se atolou na lama, e Deus operou um milagre, porque, aleluia, nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Nada e nem ninguém pode frustrar os sonhos de Deus para a tua vida. Eu quero te dizer nessa tarde que nada e nem ninguém vai te parar, ainda que a enfermidade venha, ainda que a porta se feche. Eu quero te dizer, há um Deus, aleluia, que peleja por ti. Ele diz, aleluia, na sua palavra, aleluia, que ele peleja por nós e nós nos calaremos. É uma coisa que eu aprendo, pastor Pedro. Jeremias estava num lugar de calabouço, ninguém visitava mais o profeta. Pessoas que antigamente apoiavam já deixaram o profeta de lado, porque é um momento na nossa vida que vivemos em calabouço. As pessoas viram as costas para nós, pastor, bate porta. As pessoas viram, aleluia, as costas para nós. Pessoas que em outra hora nos apoiavam quando nós estávamos em tudo bem bom. As pessoas nos abandonaram, deixaram de acreditar na nossa chamada, porque nós estamos vivendo um momento de calabouço. É como Pedro, ou Paulo, ou apóstolo João, na ilha de Patmos. Ele estava em prisão,
E ele diz que viu a porta do céu aberta diante dele. Ele viu tudo preso, mas ele viu a porta do céu aberta. O que eu aprendo com isso, meu pastor Pedro? Aleluia. Que talvez pode te lançar em prisão, pode ainda até te lançar em prisão, pode te lançar no calabouço. Mas eu quero te dizer uma coisa: eles não podem parar, é o que Deus tem contigo. Ele não pode parar a tua adoração, ele não pode parar o teu chamado. Porque ainda que te prendam, a porta do céu vai estar aberta para a tua vida, e a glória de Deus vai descer sobre ti, e o ministério de Deus na tua vida não vai parar, porque Deus é contigo. É uma coisa que eu aprendo, pastor Pedro. Lançaram o profeta no calabouço, e ali lançaram a corda. Por quê? Porque eles esperavam Jeremias morrer. Muitas das vezes nós vivemos essa situação. A igreja do Senhor, muitos estão vivendo essa situação de calabouço, porque você prega aquilo que Deus manda, não que agrada a igreja, mas aquilo que Deus manda. Aí o povo quer lhe lançar dentro da prisão, querem parar teu ministério, faz reuniões, calunia a tua vida, para querer parar a tua chamada. Mas Deus é um Deus que vela por ti. Ele permitiu Daniel entrar na cova do leão, mas ele fechou a boca do leão. Ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrar dentro da fornalha, mas a fornalha não o consumiu. Ei, aleluia. Deus, ele permitiu Pedro entrar na prisão, mas não permitiu naquele momento Pedro ser morto pelos soldados. Mas ele mandou o anjo do livramento e entregou Pedro, aleluia, quebrou as prisões, quebrou os cárceres, abriu as portas. E aqui Deus está falando para pessoas nessa tarde que Deus vai abrir porta aonde não tem porta. As portas que estão fechadas na tua vida, elas vão se abrir. Pode acreditar, pode crer, porque o meu Deus é Deus de vitória, é um Deus de livramento. Talvez, aleluia, lançaram o profeta dentro da prisão, e aqueles príncipes, pastor Pedro, eles disseram, aí o rei disse para eles: olha, agora ele está na tua mão. Uma coisa que eu aprendo, meu pastor Pedro: lançaram o profeta lá dentro, eles disseram, ele está agora na minha mão. Talvez tem pessoas que têm falado sobre as nossas vidas, tem falado dessa maneira: ele está agora na minha mão, ela está na minha mão. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa: o profeta está lá dentro do calabouço, mas ele ainda continua sendo profeta. Aleluia. O apóstolo, o discípulo João, ele está na ilha de Patmos preso, mas ainda ele continua sendo apóstolo. Aleluia. Pedro e Silas, Paulo e Silas, ele está dentro da prisão. Aleluia. Mas ainda ele continua sendo apóstolo, discípulo do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: não sei qual é a prisão que você está vivendo no teu ministério, mas eu quero te dizer que ainda você aleluia, ainda que você viva em prisão, que ainda que você vive em calabouço, você é profeta de Deus, você é escolhido por Deus, você é escolhida por Deus. Então não desanime, levanta teu ânimo, levanta tua cabeça, sacode a poeira e erga-se diante de Deus. Toma atitude, não deixe as palavras negativas tomar conta do teu eu, não deixe as palavras negativas continuar conta da tua vida, mas dá ouvido à palavra e à voz de Deus. Aí uma coisa que eu aprendo: lançado o profeta dentro, mas continuava sendo Jeremias profeta. Acontece um reboliço lá, as pessoas perguntam: e cadê o profeta? Cadê o profeta Jeremias? Talvez tem pessoas que estão vivendo essa mesma situação. As pessoas perguntam: ei, cadê o irmão? Cadê, aleluia? Ele não prega mais, ele não profetiza mais, ele já não louva mais, ele não prega mais a palavra, ele não evangeliza mais. Mas isso é só questão de tempo. Isso é só questão de tempo da tua vida. Deus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. O profeta estava lá lançado no calabouço, mas o socorro dele veio do alto. Deus incomoda Ebed-Meleque. Ele vai lá para, aleluia, para o rei e diz: ó rei, cadê o profeta Jeremias? Está lá no calabouço. Ele diz: tire aquele homem, porque aquele homem é profeta. O que se levantou contra ele é calúnia. Porque Deus está falando em calúnia nessa tarde, é porque tem pessoas que estão sendo caluniadas, tem pessoas que estão aí sendo difamadas. E eu quero te dizer, aleluia, mesmo que a calúnia, aleluia, a difamação te leve para o calabouço, eu quero te dizer: o meu Deus, aleluia, o teu Deus, ele entra contigo dentro desse calabouço. E ele diz que, como o salmista diz no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e terra. Aleluia. Então, meus amados irmãos, ainda que a calúnia te levou em prisão,
Ainda que a calúnia te tirou a oportunidade dentro do teu ministério. Ainda que a calúnia tenha te lançado no meio da lama. O profeta ali, aquele homem Ebed-Meleque, o etíope. Talvez você está esperando alguém da igreja chegar na tua casa e dizer: bora, minha irmã, se levanta. Talvez você está esperando alguém, aleluia, dentro da tua igreja dizer: vamos, levanta a cabeça, irmão, aleluia. Mas não, o teu socorro vai vir de longe, é de pessoas que tu nem conhece. Deus vai enviar pessoas, porque o de perto quiser te matar, querendo te lançar em prisão, querendo destruir a tua chamada e o teu ministério. Mas Deus, aleluia, Ele vai enviar o teu socorro, vindo pessoas de longe, para te ajudar, para te fortalecer, para te erguer, te dar a mão e não te lançar pedra. Só para nós concluir essa mensagem, meu pastor Pedro, é uma coisa interessante. O etíope disse: rei, é calúnia que fizeram contra esse homem. Rei, esse homem profetizou falta de pão na cidade e está acontecendo. Tire esse homem, esse que morra. E muitas das vezes, meu irmão, o que acontece? Diante de uma calúnia, nós queremos mostrar para alguém que nós não somos o que elas estão sendo falados. Muitas vezes nós queremos mostrar para elas que nós não somos aquilo que as pessoas estão falando de nós. E muitas das vezes, pastor Pedro, a gente se entristecemos, Senhor, mas por quê? Mas por que a situação? Mas é uma coisa que eu aprendi dentro dessa mensagem, meu pastor Pedro, que o etíope, aleluia, ele reconheceu o Deus na vida do profeta. O rei, de outra hora, que disse que aquele homem não era profeta coisa nenhuma, ele disse: olha, pois então pega contigo 30 homens, vai lá e tira Jeremias, o profeta. Aquelas pessoas que não davam nada por ti, aqueles que diziam que tu não é homem nem mulher de Deus, é aquelas mesmas pessoas que estavam te difamando, vão dizer: verdadeiramente ele é. Ela é mulher de Deus, ele é homem de Deus. Não precisa tu mostrar para ninguém que tu é. Deixa que o tempo mostre, aleluia, para elas que tu é homem e mulher de Deus na presença do Senhor. E ali, aleluia, aquele etíope chega diante do rei. Ele se apressou e pegou umas roupas velhas do rei. E pega aquelas roupas velhas e faz uma corda. E pega os 30 homens e vai tirar o profeta Jeremias. Talvez, aleluia, você está vivendo um momento de calabouço, um momento de lama. E eu quero te dizer uma coisa: na vida do profeta, aleluia, ali para o rei é simplesmente roupa velha, mas para Jeremias era o que ele necessitava no momento. Talvez, aleluia, Jeremias, aleluia, ele lançara aquela corda velha, aquelas roupas velhas ali como corda para o profeta. Talvez, aleluia, você está vivendo um momento, aleluia, como o profeta Jeremias. Talvez está vivendo ali calabouço, e as pessoas estão dizendo ali, aleluia, não é roupa velha. Para o rei era simplesmente roupa velha, mas para Jeremias era o socorro de Deus na vida dele. Era o que ele estava precisando no momento. Talvez, aleluia, você, aleluia, ainda está com orgulho. Tira esse orgulho do teu coração. Aleluia, tu está vivendo um momento ainda de lama. Aleluia, momento de calabouço. E Deus está dizendo assim para ti: aleluia, ei, é roupa velha para o rei, mas para mim é o meu socorro. Aleluia, não importa de que maneira vai vir o socorro de Deus para a tua vida, mas o socorro de Deus está chegando para a vida de pessoas nessa tarde. Aleluia, vai vir de várias partes. Eu não sei quem é, não sei de onde vem. Talvez você está esperando vir de algum canto. Talvez a porta que você está esperando a porta abrir é de alguém que você tem confiança. E Deus está dizendo: não, essa porta vai ser de alguém que tu nem conhece. Aleluia, porque Deus está falando de porta, é porque pessoas, para Deus vai abrir portas aqui, aleluia, para pessoas nessa tarde. E aqui, meus amados irmãos, 30 pessoas, aleluia, foram tirar o profeta. E é o que eu quero dizer para você nessa tarde: momento de calúnia, momento de perseguição que Jeremias viveu, momento de prisão, momento de difamação, mas ele não deixou de ser profeta de Deus. Aleluia, ainda que te lance no calabouço, você ainda continua sendo homem e mulher de Deus. Receba nessa tarde essa palavra no teu coração e seja fortalecido por Deus nessa tarde. E aqui eu encerro a minha oportunidade. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Palavra forte, né, irmão? Rapaz, tem tanto comentário aqui dessa palavra. Comentário bom, Sandro. Tem. Era o Sandro entregando o recado de Deus aqui e o povo aqui acompanhando. É? Vamos ver alguns aqui, já vamos terminar o programa, né?
A Ana Nascimento botou: eita Jesus, é forte, eu creio. Logo em seguida ela botou: meu Deus, Deus é fiel. Gerlane Eduardo botou uma bomba logo aqui: eita glória. Ana Nascimento, fogo. Ana Nascimento, eu creio, Senhor, eu tomo posse. Verdade, viu? Gerlane já estava nesse momento aqui sentindo já a presença. João Alisson, verdade, Jesus. Nossa querida Gerlane Eduardo, ela já... A palavra foi tão poderosa de um jeito que arrancou até lágrima da mulher lá mesmo, né? Ana Nascimento, essa passagem falou comigo. Deus me renovou. Já teve um resultado imediato, né? Ana Nascimento, fogo. Ana Nascimento, glória. Nossa querida irmã Sandra Flor, glória a Deus, irmã Sandra. Obrigado por estar conosco nessa programação. Tenho certeza que minha irmã recebeu daí, né? Essa palavra maravilhosa. Aquele que conhece a irmã Sandra teve comigo durante algum tempo ali no início do renovo. Foi uma bênção de Deus, foi de peso para nossas vidas lá. Obrigado, irmã Sandra. Fica com a gente. Grande abraço pro meu querido irmão Zé, tá bom? Glória a Deus. Pastor Wesley Batista. Graça e paz, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Wesley, né? Ana Nascimento, eita Jesus, eu creio. Cleito Lustosa, amém. Gerlane Eduardo botou: pastor, se não se renovar com essa palavra, eu tenho que aceitar Jesus de novo. Porque hoje nós navegamos na Bíblia e a palavra liberta. Meu Deus. Ela botou aqui, né? Pá! Ainda botou aqui a bomba aqui no final. Quem foi? Irmã Gerlane. Receba, crente. Já tomei, foi posse. Olha que coisa boa. Pastor Lucivânio Rodrigues, quero falar contigo, baseado com tu, homem. Já te mandei meu contato lá no Message. Vamos conversar já. Então, só terminar o programa, a gente troca uma ideia rápida, tá bom? E vai ser bom. Forte. Quero te trazer aqui, vou trazer aquela palavra, viu, pastor Lucivânio? A gente somar juntos aqui, né? Marli Maciel, Deus seja louvado. Toca glória, toda glória seja dada a Deus. Bem, nós estivemos nessa tarde com o nosso querido amigo missionário Sandro Martins. E ele foi canal de Deus para a minha vida, para a vida da gente aqui que estamos no estúdio, para a sua vida. Obrigado por você ter segurado com a gente até agora. São 4h48, né? E eu tenho certeza que você está com a gente é porque Deus ainda tocou o teu coração e fez presente. Obrigado por você estar conosco. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, às 3 da tarde, às 15 horas, até às 16h30. Esticamos um pouco, mas é assim, Deus estava falando, nós não iríamos atrapalhar, né? Então, vamos falar com Deus, vamos agradecer esse momento com Ele, em nome de Jesus. Deus eterno, bendito e Pai amado, obrigado, Senhor, por estar ainda na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que ouviram a Tua palavra, que sentiram a Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse testemunho maravilhoso da vida do Teu servo, missionário Sandro. Deus, que Tu possa ser com Teu filho onde ele estiver, onde ele for. Principalmente, Senhor, que nos próximos meses, Senhor, o Teu filho vai começar algo maior ainda, Senhor, algo desafiador para a história da vida dele. E eu tenho certeza que o Senhor está no negócio e vai estar com ele nessa grande prova, nessa grande luta, nesse grande desafio. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos honrado, tem nos abençoado. Aqui eu te apresento a cada um, a nossa equipe: André Luiz, Mona Lisa Pinheiro, Riquelme Santos, é a mim que falo contigo, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, mais uma vez, o missionário Sandro, pelas nossas famílias, nossas casas, nossos ministérios. Obrigado. E que Tu possa fazer tudo acontecer de acordo com a Tua gloriosa vontade. Pai, fica comigo, fica conosco, fica, Senhor, com cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês, agradecer meu grande amigo missionário Sandro por ter estado conosco nessa programação e dizer: estamos aqui só para exaltar e enaltecer o nome do nosso Deus. Amém? Obrigado.